Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo o nosso vídeo. Hoje eu, professora Juliana Drindara, o professor Lucas Menezes e a professora Luísa Pinheiro vamos dar a aula sobre a diversidade dos micro-organismos em diferentes ambientes. Temos como tema para nossa aula de hoje os micro-organismos. O que são os micro-organismos? Bom, como o próprio nome diz, micro vem de pequeno. Então, os micro-organismos são seres minúsculos que não podem ser vistos a olho nu. Geralmente, nós temos a tendência de associar esses micro-organismos às coisas negativas, como alimentos deteriorados e algumas doenças. Mas, na verdade, os micro-organismos, a sua maioria, auxiliam na manutenção do equilíbrio da vida do nosso meio ambiente. Como, por exemplo, os micro-organismos marinhos e de água doce constituem a base da cadeia alimentar dos oceanos, lagos e rios. Os micróbios do solo, eles auxiliam na degradação de resíduos e na incorporação do gás nitrogênio do ar em compostos orgânicos, reciclando assim elementos químicos do solo, água, organismos vivos e ar. Certos micróbios têm um papel fundamental na fotossíntese, processo gerador de oxigênio e alimento que é crucial para a vida na Terra. Os seres humanos e outros animais dependem muito dos micróbios, principalmente em seus intestinos, para a digestão e a síntese de algumas vitaminas que seu corpo requerem, incluindo algumas vitaminas do complexo B para o metabolismo e vitamina K para a coagulação do sangue. Os micro-organismos é um grupo formado principalmente por bactérias, fungos, protozoários, algumas algas microscópicas e os vírus. Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês fazerem a identificação de alguns micro-organismos. Aqui no número 1, nós temos o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Ele é o agente causador da AIDS e aqui nós podemos ver ele brotando de uma célula TCD4. No 2, nós temos a alga Volvox, que ocorre em algumas lagoas. Na 3, nós temos a ameba, que é um protozoário. E a ameba está se aproximando de uma partícula de alimento. Na 4, nós temos o bucor, que é o bolor de pão típico, que é um tipo de fungo também. Na 5, nós temos a bactéria em forma de bacilo, que é a Haemophilus influenza. E essa bactéria é uma das bactérias causadoras da pneumonia. Ainda falando sobre a classificação dos micro-organismos, eu trouxe aqui para vocês um cladograma, aonde vai dizer que os micro-organismos ocorrem através de uma classificação específica. Nós temos aqui 3 domínios: o bactéria, o archaea e eucária. Aqui nessa tabela eu trouxe para vocês algumas características que esses 3 reinos possuem, como, por exemplo, o tipo de célula, se ela é procariótica ou eucariótica, a parede celular, os lipídios da membrana, se ela tem sensibilidade a antibióticos, se não tem, e assim por diante. Agora eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades relacionadas aos micro-organismos. Bom, os micro-organismos eles podem ser utilizados na indústria alimentícia, na produção de vinagre, molho de soja, alguns laticínios como alguns queijos, iogurte, na fermentação de alguns pães e algumas bebidas alcoólicas. Também podem ser utilizados em produtos químicos, na fabricação desses produtos químicos, como vitaminas, ácidos orgânicos, enzimas e muitos fármacos.
também pode ser utilizado na medicina, na produção de insulina, de alguns fármacos e alguns micro-organismos eles vão auxiliar na digestão. E apesar de apenas uma minoria dos micro-organismos serem causadores de doença, o conhecimento desses micro-organismos ele é muito importante e necessário para a medicina e para as ciências relacionadas à saúde. Porque, por exemplo, os funcionários dos hospitais devem ser capazes de proteger os seus pacientes desses micróbios comuns, porque para nós, seres humanos, a grande maioria de nós, esses micróbios eles são inofensivos, mas para alguns pacientes doentes e debilitados, eles podem ser nocivos, eles podem ser prejudiciais. Bom, esses micro-organismos, eles também podem ser utilizados na confecção de algumas roupas, como, por exemplo, aquele jeans que você gosta, que você usa no dia a dia, que você não vive sem. É a peça fundamental do seu guarda-roupa. Bom, atualmente as empresas que fabricam jeans azul estão recorrendo à microbiologia para o desenvolvimento de métodos de produção ambientalmente sustentáveis, que minimizem os resíduos tóxicos e os custos a eles associados. Então, como a gente pode ver, os micro-organismos eles podem ser utilizados de diversas formas e em diversas áreas. Continuando sobre algumas curiosidades, eu trouxe para vocês aqui 4 exemplos comuns. O primeiro é um morango embolorado, onde nós temos a presença do fungo, que vai causar o apodrecimento desses morangos, e a presença de esporos, que são chamados de esporangiosporos. Aqui nós temos a presença de 2 fungos, que é o Península Camembert e o Península Roquefort, que são empregados na fabricação de alguns queijos. Aqui temos também um fungo que causa a micose de unhas, que é quando a unha está com aquela micose, que ela fica oca. E aí nós temos também o cogumelo ou champignon, que é utilizado na culinária, que é alguns desses fungos que vão ser utilizados para alimento. Agora vamos falar sobre o crescimento microbiano. Bom, o crescimento microbiano ele vai necessitar de 2 principais fatores, sendo físicos e químicos. Os fatores físicos requerem temperatura, pH e pressão osmótica, que vai favorecer esse crescimento. Nos fatores químicos, eles vão necessitar de fonte de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, oxigênio, elementos traço e fatores orgânicos de crescimento, que vai favorecer esse crescimento microbiano. Agora nós vamos falar sobre os biofilmes. Por que os biofilmes são importantes? Qual é a sua importância? Eu separei aqui em 2 tópicos principais. Na natureza, onde essas células individuais que flutuam ou nadam independente de um líquido podem estar ligadas uns aos outros ou a uma superfície geralmente sólida. Este último modo de comportamento é chamado de biofilme, uma complexa agregação de micróbios. Na medicina, as bactérias nos biofilmes frequentemente são resistentes a antibióticos, pois os biofilmes oferecem uma barreira protetora contra a ação do antibiótico. Então, esses biofilmes ele pode ser uma barreira. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de biofilme. O biofilme sobre um catéter. A bactéria Staphylococcus, ela vai se ligar a superfícies sólidas e ela vai formar uma barreira. E ela formando essa barreira, ela
vai causar uma infecção que vai ser prejudicial à saúde humana. Aqui eu estou mostrando para vocês na imagem, trouxe essa imagem para vocês observarem como que é formada essa barreira dessa bactéria, da Staphylococcus. Outro exemplo de biofilme é quando a gente vai em lago, lagoa, cachoeira, e lá nós encontramos rochas cobertas por musgo, por algas. Aquela barreira formada também é um exemplo de biofilme. Espero que vocês tenham gostado da aula. E agora, a professora Luísa e o professor Lucas vai dar continuidade à nossa aula, mostrando a parte prática da aula de hoje. Espero que vocês gostem. Olá, gente, tudo bom? Me chamo Luísa Giovanni. Eu sou o Lucas Menezes. E na nossa aula de microbiologia, nossa aula prática, o primeiro experimento é com tipos de micro-organismos em diferentes lugares e meios de cultura só. Agora vamos mostrar os materiais para vocês. Os materiais são esses: gelatina em pó, sem sabor, caldo em pó de carne sem gordura, cotonete, tampas, pode ser potinho de margarina também, o fundo de margarina, álcool e insufilme. Primeiramente, dissolva o caldo de carne em água fervente. Bom, gente, agora o caldo de carne já deu uma esfriada. A gente já hidratou a gelatina incolor. Agora a gente vai fazer a mistura dentro desse potinho aqui. Acrescente o caldo de carne e coloque a gelatina incolor. A gelatina incolor foi hidratada de acordo com as instruções que estavam no pacote. Agora vocês mexem bastante e depois vamos mostrar como a gente vai colocar nas plaquinhas de prego. Depois disso, despejamos a solução contendo caldo de carne e gelatina até metade do nível das tampinhas. Neste caso, estamos utilizando um furinho para ajudar. Feito isso, deve-se cobrir cada tampinha individualmente com o insufilme. No nosso caso, como as tampinhas não são muito altas, iremos cobrir a bandeja inteira. Por fim, os meios de cultura serão levados à geladeira para endurecer. E esse é o resultado do crescimento desses micro-organismos após uma semana de cultivo. Sem estufa, gente. Saca só. Excelente material didático para ensinar um pouco mais desse magnífico mundo desses pequenos seres. É isso, gente. Até mais. Bom, gente, aqui a gente consegue observar as estruturas dos micro-organismos, tanto em lupa e em microscópio. Agora, vamos para o nosso segundo experimento, onde iremos mostrar um pouco mais sobre a produção de biofilmes pelos micro-organismos. Bom, para o nosso segundo experimento, nós temos aqui o famoso kombucha, ganhando popularidade cada vez maior, mais crescente no Brasil ano após ano. Ele é uma bebida fermentada, composta por conjunto de bactérias, leveduras que vivem em simbiose e que são capazes de formar biofilmes. Essas camadas aqui de celulose. O seu cultivo ele é extremamente pouco exigente com a sua manutenção e com cuidados para evitar a contaminação da bebida, e eles são capazes de durar fora da geladeira extremamente bem. Tudo que você vai precisar é o seguinte: potes de vidro, obviamente, panos, esses paninhos aqui que são mais permeáveis, né? Você olha para ele, tem essa carinha de furinhos. E é possível também fazer com esses papéis toalhas aqui. Mas é interessante então colocar 2 camadas de papéis toalhas para evitar que mosquinhas entrem pelos furinhos e depositem ovos lá dentro. Feito isso, você vai precisar apenas de açúcar e chamate. É recomendável fazer com chamate, embora possa ser feito com outros chás também, como o chá de camomila. A proporção que você vai utilizar é de cerca de 4 colheres de açúcar
com 2 colheres de chá mate, de sopa, né? E para 1 litro de água. Feito isso, você vai misturar esses ingredientes, esperar ele botar fervura na água, aí você vai reservar esse líquido até ele ficar a temperatura ambiente, um morninho ao toque. Não pode ser muito quente, pois senão na hora de despejar os micro-organismos lá dentro, eles vão morrer pelas altas temperaturas. Feito isso, você vai ferver a água também e vai despejar a água fervente no pote de maneira a esterilizá-lo completamente. Feito isso, quando esse líquido do chá estiver morninho e com o pote estiver também morninho frio, vai despejar esse líquido no pote e depois você vai pegar um pedaço de um biofilme de um outro como chá, de doação. Você encontra vários sites e grupos de Facebook por aí que eles doam esses ingredientes Brasil afora, ou um pouquinho do líquido da própria bebida fermentada, contendo os micro-organismos vivos. A proporção interessante para esse começo, para dar certo, né, essa bebida fermentada e não haver risco de contaminação, é despejar 1/3 dessa bebida aqui, fermentada, para 2/3 do chá novo que você vai preparar. Feito isso, é só reservar o pote em um lugarzinho mais ou menos quente, né? Não dentro da geladeira, não há necessidade disso, e esperar uns 5 a 7 dias que você vai já notar o crescimento das primeiras camadas do biofilme. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até mais! Encerramos por aqui a nossa aula sobre os micro-organismos. Eu, Juliana Trindara, a professora Luísa Giovânia e o professor Lucas Menezes agradecemos por vocês assistirem, ter ficado conosco até o final. Muito obrigado, um beijão no coração. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.